Bem-vindos ao nosso podcast Fala-me Direito. Aqui falamos de direito do trabalho, direito da família e até direito imobiliário. E hoje vamos falar sobre direito do trabalho. Mónica, transparência salarial, o que é isto? Explica-nos aqui um bocadinho, tem toda a gente falado neste tema e acho que é importante esclarecer exatamente do que é que se trata. Então, a transparência salarial é uma diretiva, que é a Diretiva 2023/970, e que tem como intuito aplicar na prática a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ok, primeira pergunta, porquê agora? Estamos em 2026, isto é uma questão que se coloca agora, é uma questão que sempre foi... É uma questão que nós sempre ouvimos falar, não é? E na lei já existe, portanto, obviamente não é a diretiva que agora vem impor a obrigatoriedade das empresas pagarem salários iguais a homens e mulheres. Isso já existe há muitos anos, portanto, no Tratado da União Europeia, Tratado de Funcionamento da União Europeia, Convenção dos Direitos Humanos, tudo. Até no Código do Trabalho, obviamente, a nossa Constituição da República Portuguesa, portanto, está escrito. O problema é que depois, na prática, isso não acontece. Ok. E por não acontecer, esta diretiva tem um intuito muito agressivo de aplicar à força a igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas tu sentes que na prática poderá ter aqui ocorrido aqui algum gatilho para que este tema se tenha Sim, eu penso que com certeza, por exemplo, aqui o Covid, em 2020, tivemos claramente, piorámos na disparidade salarial, portanto, as mulheres, maioritariamente as mulheres, foram as pessoas que ficaram a cuidar dos filhos que ficaram sem escola, porque as creches fecharam, ficaram a cuidar das pessoas que ficaram doentes, os pais, os avós, enfim. Foi sobre as mulheres que recaiu este peso de cuidar, pronto, como já é regra. E depois também o facto de, portanto, algumas tiveram que sair dos trabalhos para ficarem a cuidar. Quem ficou a trabalhar, maioritariamente ficou a trabalhar em áreas como a saúde, a limpeza, que são áreas em que se trabalha, em que há muitas mulheres a trabalhar, mas que não se recebe bem. Portanto, quem ficou a trabalhar ficou a receber mal. Okay. E quem até podia receber melhor. Muitas dessas pessoas tiveram de abandonar e, de certa forma, ficaram prejudicadas na sua carreira e na sua progressão salarial por isso, enquanto que a maior parte dos homens continuou a trabalhar com normalidade, a não ser, obviamente, aqueles que também foram, enfim, as empresas fecharam e também tiveram que encerrar aqui as funções. Mas essa disparidade salarial claramente foi um gatilho, de 2020 foi um gatilho para se pensar, ok, nós temos que fazer qualquer coisa porque se isto continua assim, claro. Não é? Nós vamos ter mulheres com pensões com uma diferença abismal face aos homens. Pronto. E para tentarmos evitar isso, então surge a diretiva com um prazo amplo de aplicação, portanto deu-se tempo aos Estados-membros, porque isto é uma diretiva europeia, portanto não é só Portugal que se vai aplicar, deu-se tempo para que dentro de cada um destes Estados se alterasse a lei, portanto se fosse adaptando aqui o que for preciso para aplicar uma diretiva. Ok, então mas partindo daí, o que é que na prática esta diretiva, já percebemos que ela vai ser transposta, ou seja, basicamente vai vigorar em Portugal, sabemos mais ou menos quando? A partir Sim, a obrigatoriedade seria até 7 de junho de 2026. Ok, está para breve. Agora, o que é que na prática, que obrigações, que direitos é que emergem aqui desta diretiva? Pronto, emergem muitas obrigações para as entidades empregadoras e, obviamente, direitos para os trabalhadores. O intuito não é simplesmente dar direitos aos trabalhadores, não é de todo isso. O intuito é lutar contra a disparidade salarial, termos um país onde uma mulher que faz o mesmo que o homem recebe o mesmo. Okay. Este é o intuito. Para conseguirmos isto, a diretiva, como disse, é muito agressiva e, portanto, começa logo na contratação. Portanto, mesmo antes da contratação, os candidatos a emprego já vão ter direitos de transparência salarial, portanto, quando veem um anúncio, por exemplo, conseguem logo ver, ou devem conseguir logo ver, pelo menos... Para as suas funções, o que é que é suposto? O que é que vão receber? Claro. Pronto, o que é que vão receber pode não estar logo no anúncio, se bem que a diretiva queria claramente que estivesse no anúncio, mas depois nós vamos interpretar, não é, as diretivas. Claro. E, portanto, pode não estar logo no anúncio, mas pelo menos até ao momento da entrevista tem que ser facultado a este candidato quais é que são as condições salariais, ao candidato, quais é que são as condições salariais, isto tanto em termos de salário base, como também em complementos, subsídios. Então, mas aí há um ponto porque eu tenho a percepção que muitas pessoas, quando passam pelos processos de seleção, também pode haver aqui uma fase de negociação, não é? Pois, chama-se isso reter o talento, não é? Portanto, as empresas estão dispostas a pagar mais, dependendo da forma como o trabalhador se apresenta, não é? Certo. Aquele candidato se apresenta e aquilo que as empresas acham que ele vai contribuir e que vai acrescentar à empresa.
E atualmente tenta-se muito reter talento. E é exatamente dessa forma. Eu não posso pagar mais de base, mas eu vou-te dar um carro. Ou vou pagar o alojamento. Enfim, de alguma forma tentar fazer com que o trabalhador fique na empresa. Agora isso vai ser mais difícil. Porquê? Porque nós, não é que não se possa fazer isso, nós vamos conseguir na mesma reter talento. Simplesmente, ao fazermos isso, por exemplo, eu querendo te contratar como advogada para a minha empresa, quero muito que sejas tu, vou-te dar um carro, não posso seguir e contratar a Ana, não é? Para as mesmas funções, com a mesma competência e qualificações que tu, e não lhe dá carro nenhum. Ok. E, portanto, vamos ter que, se vamos reter aquele talento, então todos os outros que lá estão na empresa, ou que possam vir a estar, vão também, não é, a subir, de certa forma, na banda salarial, que se aplica tanto a salários básicos como a complementos, todos eles, até as ajudas de custo, até as falsas ajudas de custo. Ok, então basicamente não nos vamos focar aqui apenas na remuneração base, de todo, não é? Seja... é indiferente. Aqui neste caso nós temos uma diretiva, como eu disse, que é tão agressiva ao ponto de querem saber tudo, até horas extra. Okay. Até a indenização que pagaste a alguém quando essa pessoa saiu naquela categoria para aquelas funções. Porque se agora a outra for sair, não pode receber menos se estava na mesma situação, na mesma posição que aquela. E, portanto, a diretiva vai olhar de forma absolutamente global para tudo o que se possa dar a um trabalhador, seja em espécie, seja em género, portanto, todas as formas possíveis e imaginárias, àquele trabalhador para o beneficiar. Claro. Então vamos ter que colocar ele numa mesma posição que colocaríamos a colega. Isto Claro. depois vai beneficiar não só a igualdade salarial entre homens e mulheres, mas também a igualdade salarial entre homens e homens, e mulheres e mulheres. Claro que sim, com as mesmas funções, a ideia também passa. Vamos caminhar para um mercado de trabalho mais justo, mas se calhar também, e aquilo que estavas a dizer de reter talento, também pode ter esse impacto que se calhar eu não vou conseguir negociar tanto. Achas que isto pode ter aqui, do ponto de vista prático, que, ou seja, em termos de remunerações, não haja uma evolução, um progresso, não é? É algo que pode acontecer. É algo que pode acontecer. Ou seja, os empregadores podem começar não é? A nivelar por baixo. Sim, a nivelar. Mas depois vão ter dificuldades em reter talento. Verdade. E depois, ao tentarem fazê-lo, não vai ser só o João que sabe negociar muito bem e sabe apresentar muito bem, que vai conseguir entrar com um salário mais alto que todos os outros que estão na empresa há não sei quanto tempo. Eles vão ganhar com isso. Claro. E, portanto, ainda que... Aquilo que vai acontecer quando se começar a aplicar e depois quando houver realmente uma fiscalização, porque a diretiva prevê isso e as empresas começarem a perceber que têm mesmo que aplicar a diretiva sob pena de se colocarem aqui em xeque, claramente, nós vamos ter menos altos e baixos. Ok. É? Então, mas vamos ver aqui isto da perspectiva da ótica, primeiro se calhar do empregador. Na ótica do empregador, aqui parece-me que a diretiva implementa uma série de obrigações, não é? Sim. Que eles vão ter que cumprir. Que obrigações, quer dizer, será difícil se calhar enumerá-las todas, mas... Basicamente, todos os empregadores têm de ter os dados tratados de todos os trabalhadores. Têm de perceber, têm de conseguir, de forma muito prática, explicar isto. Têm de conseguir explicar porque é que o João recebe o que recebe e a Joana recebe o que recebe. E não podem dizer que é só porque a avaliação do João foi mais alta que a da Joana. Eu preciso saber quais foram os critérios, então, da avaliação. São critérios que são justos, são critérios que são neutros em género. E depois vão-me dizer todos. Sim, claro que sim, nós não discriminamos mulheres e homens. É óbvio que as empresas vão dizer isto. Mas o que não têm noção é que existem muitos critérios que são utilizados nas avaliações de desempenho que são discriminatórios, ainda que muitas vezes não diretamente, não é é mulher, então vai receber menos, não é? Tem 4 em vez de 5 na avaliação, não. Mas são discriminações indiretas. Seja um exemplo disso. Dizermos que a assiduidade é um dos critérios de avaliação de desempenho e a Joana não vai ter 5 como o João, porque a Joana esteve um ano inteiro em licença sem vencimento para a assistência a filho. Ora, claro que o critério objetivo é tempo que esteve na empresa, não é? Mas, indiretamente, nós estamos a discriminá-la porque é óbvio que as mulheres, em termos estatísticos, usufruem muito mais dos direitos parentais do que os homens. Claro, sim. E, neste caso, este critério, para ser justo, teria de ter a exceção de, ok, se for um direito parental, então não pode ser valorado de forma negativa. Claro. Este facto, e isto é um exemplo que existem muitos mais, um mais simples, se calhar, se calhar as entidades empregadoras dizem, eu não faria isto. Então vamos a outro. Não pagou o bónus distribuição de lucros à Joana porque ela esteve X meses em licença parental. Também não pode. Portanto, também temos aqui um fenómeno de discriminação. Ou outra ainda, de dizermos que um dos critérios da avaliação de desempenho é a presença no escritório. Portanto, em empresas especialmente internacionais nós temos um regime híbrido, mas valoram as pessoas que vão ao escritório. E, portanto, eu não te obrigo a ir, mas se fores, tens melhor nota, não é?
E as pessoas que usufruem de direitos parentais, nomeadamente teletrabalho, por ter um filho, não vão ter a mesma presença do que aqueles que não usufruem destes direitos. Ora, logo por aí vão ter uma nota mais baixa na presença. Okay. Discriminação indireta novamente. E depois os salários vão estar em consonância com esta avaliação que já era ilegal por si. E, portanto, aquilo que nós vamos ter de rever, e as empresas já se deviam estar a preparar, claramente, para aplicar a diretiva, mas se não estão, comecem o quanto antes, é rever todos os processos de avaliação de desempenho, os critérios em causa. Rever tudo o que cada trabalhador recebe. Eu não quero saber se é em cartão Cover Flex, se lhe dão alojamento a um e não dão ao outro porque um já tinha casa e o outro não tinha. Se estão a pagar subsídios de alimentação diferentes, subsídios de turno, se estão a pagar horas extra a um e não ao outro, ajudas de custo então, que são os falsos quilómetros, tudo tem que ser tudo posto em cima da mesa. Tudo o que aquela pessoa recebe tem que ser avaliado e temos que ver nas mesmas funções. E não interessa se chamamos nomes diferentes às mesmas funções. Isso é um tema, não é? Porque nós também sabemos que as entidades empregadoras muitas vezes contratam e para funções ficcionadas, não é? Que na prática depois não... O que é que conta? Ou seja, do ponto de vista jurídico, o que vai contar é o que as pessoas fazem. Ok, não interessa o que está escrito no contrato, é isso? Não interessa o que está escrito no contrato. E, portanto, se as pessoas fazem funções semelhantes, então estão inseridas na mesma categoria, comparado, e, portanto, não é? Têm que ganhar o mesmo. E, portanto, não é que ganhar o mesmo. Não estou a dizer que o João e a Joana têm que ganhar o mesmo. Só têm que ganhar o mesmo se têm a mesma antiguidade, têm o trabalho com o mesmo esforço, se têm as mesmas competências, portanto. E estes fenómenos, estes critérios todos têm que ser analisados. E não basta dizer, sim, mas ele teve uma melhor avaliação, ou sim, ele está aqui há mais tempo. Não. A partir de agora, portanto, com a aplicação da diretiva, o trabalhador vai poder chegar à empresa e dizer, olha, eu quero o meu relatório de transparência salarial. Ok, portanto, ou seja... E, portanto, a empresa vai ter que ter informação toda tratada para então dar esta informação. Estás a introduzir aqui um dado novo, ou seja, existem aqui uma série de obrigações por parte da entidade empregadora que têm que estar vertidas num relatório, é isso? Sim, em vários relatórios. Um deles, os relatórios podem ser pedidos, pode ser, por exemplo, um relatório para o trabalhador, em que o trabalhador pede o relatório para obter uma visão sobre onde é que ele está inserido na banda salarial da categoria dele ou categorias comparadas. E eu não estou, e de todo tem que estar neste relatório o nome das pessoas e os salários, não é isso que eu estou a dizer, mas tem que estar lá identificado quais é que são os salários em média e em mediana, portanto, em média dos salários que são praticados, por exemplo, para a categoria administrativa, quais é que são os salários em média, e a mediana, que é para nós termos uma visão realmente do que é que as pessoas recebem. Nós dividimos a tabela a meio e sabemos, ok, a pessoa que está a meio recebe quanto? Porque nós temos que ter uma média muito alta porque temos 2 ou 3 a receber 10 mil euros. Claro. Não é? E então assim nós conseguimos ver mesmo a mediana e ele consegue perceber onde é que ele está aqui, face aos colegas. Ok, mas e do ponto de vista da fiscalização, ou seja, porque como é que a entidade empregadora, enfim, pode se calhar falsear aqui os dados que estão introduzidos? Com certeza, não é? Pode escrever os dados que entender e dizer, depois quando for a altura de me fiscalizar e receber a notificação da ACT ou o ofício do tribunal, eu depois logo insiro lá os dados que acho que era. O tema é que a diretiva, como eu disse, é realmente muito agressiva e define que todos os dados inseridos nestes relatórios, seja para a ACT ou para a CID, seja para os tribunais, se os tribunais têm informação, seja para os trabalhadores, todas as informações lá inseridas são responsabilidade dos administradores, da administração da empresa. E, portanto, se nós tivermos trabalhadores a preencher relatórios nos recursos humanos, assim, como lhes apetece para despachar aquilo, quem vai ser responsável vai ser a administração. E, portanto, aí, obviamente, o que é que nós sugerimos? Primeiro, obviamente, que se informem sobre a diretiva, e nós temos uma formação sobre a transparência salarial direcionada mesmo para as empresas conseguirem cumprir e perceber o que é isto de diretiva e o que é que eles têm de fazer na prática, mas que tenham os dados efetivamente tratados e com tempo, e sempre que há uma nova contratação insiram os dados, e sempre que alguém sai ou alguém entra, tenham em consideração quanto é que recebiam as pessoas que estavam naquele posto ou em postos comparados, para que quando estes relatórios sejam emitidos realmente a demonstrar aquilo que acontece na prática, para que depois não surjam contraordenações, coimas altíssimas, porque as coimas vão ser proporcionais também às faturações e aos resultados da própria empresa e, portanto, não vão ser coimas que as empresas possam dizer eu depois pago isso, é-me indiferente, não vale a pena estar-me a chatear com isso, que eu prefiro pagar a conta. De todo, não é esse o tema. Claro, o que eu percebo é que, de facto, há aqui uma reviravolta, não é? Ou seja, e existem aqui muitas obrigações por parte das entidades empregadoras que têm que agora abraçar aqui esta diretiva e que têm depois consequências graves, não é? Mesmo diretamente
para os administradores e quem está à frente das empresas. Sim. E, portanto, se calhar é muito importante capacitar os recursos humanos e quem trata destes temas sobre estes assuntos. Tu achas, da tua experiência, que as pessoas têm noção do que aí vem? Acho que não têm. Sinceramente, de todo, acho que não têm. Acho que se fala pouco sobre este assunto, está muito esquecido. Temos a reforma laboral, está obviamente a tomar muito mais conta da comunicação social, enfim, e as próprias empresas estão mais preocupadas com isso, e os recursos humanos, obviamente, e portanto não estão tão atentos a esta diretiva. Mas a verdade é que esta diretiva implica e impõe muito mais obrigações, muito mais deveres, muito mais burocracia. E com essas obrigações para as deveres, empresas têm consequências disso, não é? Que são coimas muitas sim, vezes. Sim, obviamente, e muda aqui muito, ou seja, como eu disse, é realmente muito agressivo, e muda o panorama. Porque normalmente, quando nós queremos exercer um direito, não é? Nós temos de fazer valer aquilo, temos que identificar os factos. Reunir prova, não é? Reunir difícil, prova, não é? De certa forma, provar aquilo que temos aquele direito, pronto. E fazer prova dos próprios factos constitutivos do direito. Neste caso em concreto não será assim, portanto o trabalhador consegue pedir o relatório, a empresa tem de lhe dar o relatório, portanto a empresa é obrigada a dar a prova. Se o trabalhador não concordar, a empresa é obrigada a corrigir. Okay. E a corrigir muitas vezes em conjunto, em comum, com o próprio representante dos trabalhadores. Portanto, há um processo de tentativa de sanar as irregularidades em conjunto que é obrigatório. E o trabalhador, se quiser, obviamente, pode ir a tribunal e com esta diretiva, acho que pela primeira vez na vida, nós temos em Portugal um problema muito grande em termos de custas processuais e honorários. É difícil para um trabalhador ir recorrer a tribunal para fazer valer os seus direitos. Enfim, e com esta diretiva, o que é que se faz? Tenta-se dar um empurrão ao trabalhador, do tipo fazer com que o trabalhador seja também ele um elemento da aplicação da diretiva ao facilitar basicamente a presença dele e o recurso dele a tribunal, facilitar em termos de dar mesmo apoio e ser uma ação que é fácil que ele próprio poderá fazer, isto é que a diretiva pretende, ou através de um representante, a facilitar no sentido das custas, mesmo que ele eventualmente depois não tenha sucesso na ação, as custas possam não lhe ser imputadas porque se entende que aquela ação tinha sentido, não era descabida. Então, se não é descabida, o trabalhador, que normalmente tem sempre de pagar as custas caso não tenha sucesso, poderá não ter de pagar custas sequer. E, portanto, ou seja, há aqui uma certa eliminação de barreiras que possam existir depois no acesso a essa... E a prova, o tema fulcral desta diretiva é esse, que é dizer, em vez de ser o trabalhador que tem que provar que está a ser discriminado, certo, é a entidade empregadora que tem de provar que não está a discriminar aquele trabalhador. Isso só consegue fazer se tiver os dados todos tratados, todos os trabalhadores, em funções ou categorias semelhantes, nas tais categorias comparadas, para conseguir fazer essa prova, porque caso contrário terá obrigatoriamente de indemnizar o trabalhador, colocar o trabalhador onde ele deveria estar, portanto, se os outros subiram, se os outros progrediram, aquele também devia ter feito e, portanto, tudo o que é retroativo tem que lhe pagar, a partir daí fica na categoria e na retribuição que deveria estar e ainda paga, obviamente, os juros e as custas. E, portanto, isto vezes quantos trabalhadores, e eu sei que os trabalhadores, obviamente, estão empolgados e querem finalmente ter a resposta de porque é que eu recebo menos que os meus colegas e muitos que acabam de entrar, não é? E por isso, diria que sim, que as empresas têm de se preparar, têm de fazer o seu papel na diretiva, que é também ser um elemento que aplica a diretiva, por forma não só não se prejudicarem a elas, mas também contribuírem para aquilo que é a igualdade salarial. E que muitas acham que já existe nas empresas, mas quando se vê, isto é engraçado porque existe a tal plataforma, a plataforma de transparência salarial, que é uma plataforma que ajuda as empresas a aplicar a diretiva de forma intuitiva, e nós tivemos já a oportunidade de ver empresas que começaram a inserir os dados na plataforma e que tinham a certeza que não havia disparidade salarial nas empresas e que depois, quando vimos, porque a plataforma não só emite os relatórios, mas acaba por dar, logo no início, consegue-se fazer um registro daquilo que é feito na empresa para percebermos a conformidade ou não com a diretiva e com a transparência salarial, e vemos que as empresas estão muito mal em termos de transparência salarial, porque quem define os salários e quem está a dar os benefícios, muitas vezes, são várias pessoas e são várias pessoas ao longo do tempo. Ou seja, pessoas que já saíram critérios, claro, com critérios diferentes, com critérios que para eles lhe parecia que aquela pessoa merecia aquilo. E merecia, bastava. Só que agora já não basta. E, portanto, a ideia na transparência salarial e com esta diretiva é
prepararem-se quanto antes. Mas diz-me uma coisa, estavas a falar aqui do tema da plataforma, porque eu acho que a sensação que nós temos é que, de facto, existem aqui há uma avalanche de obrigações, de deveres, de responsabilidades, de consequências inerentes a isso, de direitos também associados a isto. Portanto, e é muito difícil, se calhar, para as empresas, de repente, terem que se adaptar a isto tudo, não é? Não devia ser de repente. Nós é que, como bons portugueses, fazemos tudo à última. Precisamente. As empresas já se deviam estar a preparar há muito tempo. Mas de que maneira é que elas podem, no fundo, aqui agarrar o tema de forma mais rápida? Diria que... Falaste na plataforma, explica só um bocadinho... Pronto, a plataforma tem o site, que é a plataforma é transparenciasalarial.pt, transparência-salarial.pt, e é uma plataforma que deve servir de ajuda às empresas para aplicarem a diretiva, de forma muito intuitiva. Basicamente, as empresas inserem os dados dos trabalhadores, as funções, inserem os critérios de esforço daquela posição, de competências, enfim, inserem todos os critérios que a diretiva tem em conta para discriminar validamente ou não trabalhadores, porque nós podemos, como eu disse, nós não temos que pagar o mesmo a todos. Isto também pode ser discriminação. Portanto, nós temos que pagar o justo consoante os critérios que nós definimos. Então, na plataforma, nós inserimos os critérios, é muito intuitivo, tem os valores de ordenados, tem todos os valores que são pagos aos trabalhadores em título de complementos. Ou seja, no fundo, todas as obrigações e os critérios seguro de saúde, subsídios, ajudas de custos, tudo é inserido na plataforma. E depois temos os dados todos inseridos, nós conseguimos emitir relatórios e perceber para um trabalhador individual ou geral, ou então um relatório que eu acho que é importantíssimo, que é o relatório da auditoria interna, que serve para as empresas conseguirem ir vendo, a administração ter noção de como estado em que está a empresa, claro, e como é que vão corrigir isto. E obviamente, para um trabalhador, imagina, a Joana ou a Ana pede o relatório e vai ter o relatório dela, e nós conseguimos, obviamente, emitir o relatório, olhar para o relatório e ver, ok, isto não está bem, o que é que nós temos de fazer para mudar isto, retificar na prática as coisas, para que a Joana esteja numa posição, sim senhora, correta e não tenhamos aqui problemas. E o que é que eu diria? Todos os relatórios, obviamente, devem ser vistos, obviamente, por um advogado, e, portanto, não enviem relatórios sem terem um advogado a analisar, que pode ser o vosso advogado de confiança. É uma questão de também, juntamente depois com o advogado, analisarem o relatório e verem o que é que tem que mudar. Mas a plataforma simplifica tudo. Pois, até mesmo, por exemplo, eu quero contratar um novo administrativo. E eu vou lá, insiro na plataforma, vou contratar, é o João, o salário que eu lhe quero dar é isto, vou-lhe dar este complemento, e ele diz, atenção, não podes pagar isso ao João, porque tens aquelas pessoas que estão nessa categoria e não estão a receber isso. Ou tens que pagar mais, ou tens que pagar menos, ou tens que ter atenção aos complementos que aquele recebe. Ou seja, está mesmo pensada para aplicar de forma muito intuitiva esta diretiva, e eu acho que é uma ajuda imprescindível. Sem ela, acho que muito dificilmente, tanto as grandes empresas como as mais pequenas, conseguem ter tempo para se dedicarem a tratar dados de trabalhadores, claro, e ter certeza que a todo momento estão em conformidade. Só para encerrar, e porque fiquei com esse tema no ar. Que entidades é que vão fiscalizar estas empresas e aplicar os processos de contraordenação, aplicar as coimas, que sejam? A diretiva ainda não foi transposta, portanto nós ainda não temos a certeza disso, mas há de ser a ACT, a CID poderá também ter aqui um papel importante, uma vez que promove a igualdade de género, e obviamente que os tribunais também vão poder, em última instância, solicitar toda a prova referente a estes temas, quando estiverem perante eles estas tais ações que falámos dos trabalhadores. Bem, eu acho que, apesar de ser aqui um tema denso, sim, temos é muita informação para falar. Se quiserem saber mais, temos a nossa formação sobre transparência salarial no site da CFS Advogados e, obviamente, vão à plataforma da transparência salarial, porque acho que vai ser uma grande ajuda para as empresas. Sem dúvida. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá. Até lá.